Em aulas passadas, já estudamos o hábito 1, que implica na proatividade, em que você é o criador do seu destino. No hábito 2, trouxemos a questão de ter objetivos claros em mente, em que a tônica era a primeira criação. Agora, vamos seguir para o hábito 3, que irá tratar da segunda criação, em que a palavra-chave é gerenciamento. Gostaria de deixar claro que nesse vídeo irei dar uma visão mais geral sobre o gerenciamento, do que focar apenas em hábitos financeiros. Decidi proceder desse modo devido à importância das ideias a serem apresentadas, que podem ser aplicadas em qualquer dimensão das nossas vidas. O foco em finanças pessoais será objeto de estudo das próximas aulas, ok? Então, antes de iniciarmos a aula, façamos um teste inicial. Pegue seu caderninho ou aquele arquivo de texto e responda as duas perguntas a seguir. O que você poderia fazer e não está fazendo no momento, que, se fosse feito de maneira constante, causaria um grande impacto em sua vida pessoal? A segunda pergunta é: o que em sua vida profissional teria o mesmo efeito? Pare esse vídeo por alguns instantes e escreva suas respostas. Isso vai ser importante ao final desse vídeo. Pois bem, enquanto o hábito 2, de começar com o objetivo em mente, dependia de sua imaginação, esse hábito 3, de primeiro o mais importante, ela é a criação física de algo. Significa colocar em prática um novo comportamento baseado em seus paradigmas e propósitos bem definidos. Se nós estivermos alicerçados em nossos princípios e tendo uma visão proativa da vida, o seu dia a dia será vivenciar o hábito 3, praticando o gerenciamento pessoal eficaz em seu cotidiano. Nesse ponto, também é importante relembrarmos a diferença entre liderança e gerenciamento. A liderança é uma filosofia de vida que será imaginada por você, em que você mudará seus paradigmas se fazendo perguntas que irão tocar a fundo na pessoa que você é e deseja ser. Em contrapartida, depois de resolvidas as questões ligadas à liderança pessoal, é preciso gerenciar o seu comportamento. Aqui, o negócio é adquirir a habilidade de tomar decisões e fazer escolhas de acordo com o que você acredita ser o correto, de não permitir que os outros guiem suas ações e conseguir levar adiante seus planos. Dentro desse contexto, gerenciar significa fazer valer a pena todo o esforço a ser empregado. Muitas pessoas trabalham como loucas e não conseguem encontrar um sentido maior em suas ações. Mas quando adquirimos a capacidade de escolher bem no dia a dia, conseguimos gerar grandes transformações para nós e para quem nos rodeia. Para atingir tal nível de comprometimento com a vida, é que o hábito 3 tem esse nome, fazer primeiro o mais importante. Essa é a essência do gerenciamento eficaz. Para atingir tal nível de comprometimento com a vida, é que o nome do hábito 3 é fazer primeiro o mais importante. Essa é a essência do gerenciamento eficaz. Anote aí. Enquanto a liderança resolve o que é mais importante, o gerenciamento é que vai colocar esses tópicos em primeiro lugar em cada minuto da nossa vida. É aqui que aquela palavrinha mágica, disciplina, entra com força total, em que nos tornaríamos discípulos de princípios, valores, propósitos e objetivos grandiosos. Só assim teremos integridade suficiente para subordinar os nossos sentimentos a quem realmente somos. Nesse ponto do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes,
o autor Stephen Covey cita duas frases de um outro livro que estarei deixando aqui nas referências logo abaixo desse vídeo, que eu considero extraordinárias. As pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer coisas que os que falharam não gostam de fazer. E a segunda frase, ainda em relação a essa primeira, fala assim: elas não gostam de fazê-las tampouco, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Veja o poder dessas duas frases. Como ela traz consigo a proatividade agindo. Mesmo que o seu corpo ou pensamento lhe puxe para o comodismo, aceitação, reatividade, quando você tem um propósito firme, você subordina esse estado emocional à sua missão de vida. Feitos esses esclarecimentos profundos e filosóficos sobre gerenciamento, vamos entrar um pouco na parte mais analítica dessa questão. A ideia por detrás do hábito 3, conforme já adiantamos, é: organize e execute conforme a prioridade. Esse ponto de vista é uma evolução da denominada administração do tempo, em que o foco é no adequado agendamento das atividades futuras e estabelecimento de metas. Essa técnica, apesar de ter até seu valor, acaba por tolher, por podar a nossa capacidade de desfrutar momentos espontaneamente. Desse ponto de vista, não se administra o tempo, mas a pessoa. Iremos focar em nosso círculo de influência, termo esse já estudado em aulas anteriores. Não iremos focar em coisas e tempo, mas sim na qualidade dos relacionamentos e na obtenção de resultados. Mas de forma a aprender como melhorar o nosso gerenciamento pessoal, vamos estudar a denominada matriz do gerenciamento do tempo. Para que ela seja construída, nossas atividades precisarão ser classificadas. Uma primeira classificação se refere à urgência e correspondem àquelas atividades que devem ser realizadas imediatamente. Uma segunda classificação é se a atividade é importante ou não. As importantes são aquelas que contribuem para a nossa missão, que caminham lado a lado com os nossos propósitos. Mas antes de mostrarmos a matriz em si, é preciso esclarecer que, para as questões urgentes, nós apenas reagimos, enquanto que para as questões importantes, essas vão nos exigir iniciativa. Será que isso já não nos oferece uma dica por que o hábito 3 fala de primeiro mais importante? Prosseguindo, nesse próximo slide temos a matriz de gerenciamento do tempo, com seus 4 quadrantes. No primeiro, temos as atividades que são ao mesmo tempo urgentes e importantes. Já no segundo quadrante, encontram-se aquelas importantes, mas não urgentes. No terceiro quadrante, corresponde às ações que não são importantes, mas urgentes. E, por fim, o quarto quadrante representa atividades não importantes e não urgentes. A seguir, vou discutir cada uma dessas classificações com mais detalhes e você verá que deixarei o quadrante 2 propositalmente para o final. Então, vamos lá? No quadrante 1, temos as atividades, então, classificadas como importantes e urgentes. Geralmente, essas são aquelas que sufocam as pessoas. E, ao invés de você se tornar um gerenciador eficaz, vira apenas gerenciador de crises. Tudo é feito em cima da hora. E os resultados para quem foca uma vida no quadrante 1? Ela significa o esgotamento de toda a energia diária. A pessoa não consegue dar atenção para outras questões que talvez sejam até mais importantes. As atividades do quadrante 2 são urgentes e não importantes. Talvez esse seja um dos maiores vilões da falta de planejamento pessoal e familiar. Passa-se grande parte do tempo reagindo a questões que consideram mais urgentes que outras.
E, geralmente, tal urgência é prioridade dos outros e não suas. Quem foca no quadrante 3 não consegue planejar para o longo prazo, tem pouquíssimo controle sobre sua própria vida e acaba tendo relacionamentos superficiais. No quadrante 4 estão as atividades que não são urgentes nem importantes. Nesse caso, a pessoa se encontra em atividades, desculpem a palavra, fúteis. A pessoa vê a vida passar por ela e não faz nada para mudar para melhor. Gasta toda a sua energia com atividades pouquíssimo relevantes, tendo como consequência não assumir as responsabilidades perante a vida. Proatividade, para as pessoas que focam no quadrante 4, é uma palavra que não pertence ao seu vocabulário. Por fim, chegamos ao segundo quadrante, em que nos dedicamos a atividades que não são urgentes, mas que são importantes. Aqui se concentram atividades relacionadas à prevenção, desenvolvimento de relacionamentos e planejamento. Quando damos mais atenção a esse quadrante, conseguimos viver em função das oportunidades e não dos problemas. Resumindo, acabamos por viver em função das nossas verdadeiras prioridades. Pois bem, para consolidarmos essa ideia dos quadrantes, vamos voltar para a análise das suas respostas do teste inicial dessa videoaula, em que perguntei o que você poderia fazer que não está fazendo e que causaria grande impacto em sua vida pessoal e profissional. Eu quero que então faça uma reflexão sobre as atividades que descreveu nesse exercício, nesse teste inicial, e veja em qual quadrante cada uma delas se encaixa. Dê um pause e só depois continue sua análise. E aí, respondeu? Provavelmente, as atividades que descreveu se encaixam no quadrante 2, não é? Isso significa que hábitos que realmente transformam, ou seja, que podem causar uma mudança significativa em nossas vidas, estão nesse quadrante. Isso ocorre porque é nele que se concentram nossas verdadeiras prioridades. A armadilha está em, por não serem urgentes, nós muitas vezes acabamos adiando as suas implementações. Portanto, se suas ações parecem não dar fruto algum, talvez esteja focando suas atividades nos quadrantes errados. Assim, é preciso repensar os atos do dia a dia, de forma a adquirir bons hábitos que deem conta de suas prioridades. Sendo que o segredo não é priorizar a agenda, mas agendar as suas prioridades. Adquirindo esse hábito, pessoal, seja nas finanças pessoais ou em qualquer outra dimensão da vida, você conseguirá ser eficaz. Ou seja, você vai subir a escada apoiando-se na parede certa. Vai trabalhar, vai fazer todas as suas outras atividades do cotidiano, mas vai ter a certeza que esse esforço vai valer a pena. Ok? Terminamos nossa aula por aqui e boa sorte em suas finanças e vida pessoal.